E aí, gente, como é que vocês estão? É muito bom estar com você novamente, fazendo parte desse programa que tem sido muito bom, tem sido uma bênção na vida de tanta gente, nosso momento de reflexão. E é bom estar mais uma semana aqui com vocês. Eu espero que você fique ligadinho com a gente até o término do nosso programa. Como você sabe, é bem rapidinho, apenas 15 minutos, mas 15 minutos que pode contribuir tanto para a minha e para a sua vida. Bom, gente, como já é de conhecimento de todos vocês que nos acompanham desde que começamos o nosso programa, poucos meses atrás, eu tenho uma referência na minha vida, alguém que eu me inspiro nessa pessoa, e essa pessoa é Jesus, que eu acredito que ele foi o cara assim mais top que já botou os pés aqui nessa terra. Ele para mim foi e continua sendo, porque ele morreu, mas ressuscitou, graças a Deus. Ele continua sendo a pessoa perfeita, a pessoa de maior fonte de inspiração para qualquer coisa que nós quisermos na nossa vida, qualquer área da nossa vida, a gente pode encontrar nele a nossa fonte de inspiração, um espelho perfeito que a gente pode olhar e se espelhar nele, não é verdade? E hoje eu quero compartilhar com vocês uma de todas as características dele. É praticamente impossível a gente falar de todas as características de Jesus, mas a gente pode destacar várias delas, porque em tudo ele foi um exemplo, em tudo ele foi um padrão. E eu quero conversar com vocês um pouquinho hoje sobre a humildade. A humildade que foi algo assim tão presente na vida de Jesus, como é que ele conseguiu ser... ter tanto bom senso, ter tanto equilíbrio, ter uma pessoa tão equilibrada, com tanta humildade, sendo ele quem era, tendo todo o poder que ele tinha, tendo toda a autoridade que ele tinha dada pelo próprio Deus, como ele conseguiu desempenhar tão bem aquele papel, que é algo que eu e você a gente também pode. Lógico que não, na mesma proporção, né? Lógico, claro, porque não tem como a gente... ser exatamente como ele foi, mas a gente pode se espelhar um bocadinho nele. E eu quero já começar lendo um texto da Palavra de Deus, se você tiver com a Bíblia aí por perto, se não tiver com a Bíblia mesmo, assim, papel, abre no teu celular, no teu tablet, no teu computador, e vai ser bênção. Filipenses, livro de Filipenses, o capítulo 2, vamos estar lendo a partir do versículo 3 em diante, que diz assim: nada faça por rivalidade, nem por vaidade. Pelo contrário, cada um considere com toda a humildade as demais pessoas superiores a si mesmo. Cada um zele não apenas pelos seus próprios interesses, mas igualmente pelos interesses dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, ele não reivindicou o ser igual a Deus, mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou sobremaneira à mais elevada posição e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome. Esse texto é um dos muitos que falam dessa capacidade de Jesus, dele ter tudo, dele poder tudo, dele ser tudo. Mas Deus olhou um dia para ele e disse: filho, é o seguinte, o negócio está feio lá embaixo, o negócio tá indo de mal a pior. E as pessoas têm aquelas que tentam, que se esforçam para tentar consertar, reverter a situação, mas aquele que mais se esforça, no final das contas, ele ainda está muito longe de conseguir consertar uma vida de erro, vida de pecado, que já vem desde sempre, né? E aí Deus propôs algo para Jesus. E ele disse: olha, eu tenho uma solução.
Eu tenho uma solução para resolver o problema do ser humano. Eu tenho uma solução aqui, essa solução está diante dos meus olhos. E isso ele estava conversando com Jesus. E aí Jesus, tipo, se a gente puder imaginar mais ou menos a conversa dos dois, e aí Jesus disse: Pai, o que é que está passando na tua cabeça? Qual é o teu plano? Qual é a tua ideia para a gente poder resolver o problema do ser humano, né? Entre eles, essa questão da falta da humildade que nós vamos estar falando. E Deus disse: olha, a solução é, se você deixar tudo que você tem aqui no céu, deixar de ser, por um momento, deixa de ser totalmente Deus, por um momento deixa de ter todos os anjos ao teu serviço, por um momento deixa toda essa tua riqueza, toda a sua glória aqui no céu, e eu quero que você vá ser um ser humano durante um tempinho. Esse tempinho, enquanto você é Deus, não vai ser nada, vai ser tipo um estalar de dedo. Mas quando você se tornar um ser humano e chegar lá, tu vai ver que esse tempinho não vai ser só um estalar de dedo. Serão 33 anos e isso é muito tempo para quem é um ser humano. E aí você vai ser perseguido, você vai ser caluniado, vão levantar muitas fake news, que agora está na moda, né? Falar sobre fake news. Vai ter muita fake news contra você, meu filho, mas assim, ó, tu sabe que tu vai estar sempre com a consciência tranquila, e eu vou estar sempre do teu lado, e aí topa a parada. E aí Jesus disse: se o resultado é esse, se o resultado é ter o ser humano de volta, tendo uma comunhão, um relacionamento com você, Pai, eu topo essa parada. Se o nosso objetivo final é fazer com que o ser humano se volte para você, se volte para nós, eu topo ser caluniado, levantar mentiras contra mim. E Jesus sabia que ele ia apanhar, ele ia ser torturado até a morte, e o pior tipo de morte que existia na época. Jesus disse: eu topo essa parada. Se o resultado é para que o ser humano se volte para nós e possa ter novamente comunhão com a gente, ele topou a parada. E aí Jesus, ele estava aqui, ele teve que lidar com todo tipo de gente, gente que queria amá-lo, gente que queria odiá-lo, gente que queria abraçá-lo, gente que queria matá-lo, gente que queria falar sempre a verdade e defendê-lo, mas também tinha gente que queria sempre levantar mentiras das piores e traí-lo de uma forma mais suja possível. Então Jesus sabia que tinha que lidar com todos. Interessante que quando ele estava diante das pessoas, olhando nos olhos, ele conseguia enxergar a motivação das pessoas. Ele conseguia perceber o que a pessoa estava pensando a respeito dele. Ele conseguia perceber o que é que a pessoa achava dele, se a pessoa estava sendo cínica, se estava sendo irônica, se estava com dúvida, se realmente não sabia de nada, ou se era uma pessoa que estava começando a amá-lo. Ele sabia, mas interessante que para todas elas, ele soube como tratar. Ele soube como lidar com cada situação, sem perder a sua postura, sem perder a sua elegância. Ele foi aquela pessoa em todo tempo, demonstrando que existia algo muito maior dentro dele, maior do que tudo aquilo que estavam dizendo e fazendo a respeito dele. Era essa convicção de que Deus estava com ele. Isso era maior do que qualquer outra coisa. Quando a gente começa a entender, começa a ter essa certeza de que quem está em mim e quem é por mim em todo tempo, se a gente se apega a essa verdade, a gente começa a perceber que a gente pode sim lidar com todo tipo de gente sem perder a nossa elegância. A gente pode sim lidar com todo tipo de situação sem perder a nossa cabeça, mesmo sendo ser humano, cheio de falhas como qualquer um de nós somos, mas a gente pode aprender a superar essas situações. Uma das situações mais difíceis que a gente tem de manter o equilíbrio emocional, manter a nossa humildade, é quando a gente é criticado, né? Como é difícil a gente receber crítica, como é difícil a gente ouvir de alguém que está discordando da gente, e não só discordando, mas encontrando até defeitos. A gente tem dificuldade de levar um não. A gente sente dificuldade de digerir quando alguém nos aponta algo que a pessoa pode até falar de uma forma errada, mas a gente sabe que no fundo ela está certa, mesmo que ela se expresse de forma errada, quando vai falar de alguma culpa que nós temos, alguma coisa errada que a gente fez, a gente pisou na bola, a gente tem
Tem a síndrome do Adão e Eva. Sabe? Já ouviu falar dessa síndrome? Que quando eles pecaram lá no jardim, aí Deus aparece e diz: Adão, cara, foi o que tu fez? Aí Adão diz: não foi eu, foi a mulher que o Senhor me deu. Aí Deus olha para Eva e diz: mas o que é que tu fez? Ela diz: não foi eu, foi a serpente que me induziu. Aí Deus olha para a serpente, já não quis mais nem papo com ela, já decretou, já deu a sentença da serpente. Quem conhece a história lá do Jardim do Éden. Então a gente tem como fosse a síndrome de Adão e Eva, a síndrome de colocar a culpa em alguém. A gente sempre quer apontar alguém para justificar o nosso erro, mostrando um erro pior do que o nosso. Para justificar a nossa falha, a gente quer mostrar uma falha maior do que a nossa. Então a gente quer sempre encontrar alguém que errou mais do que a gente, para justificar o nosso erro. Para dizer: o meu erro não foi nada, a minha pisada na bola foi insignificante comparado com o erro tal. Independente da escala de erro, quem errou mais, quem errou menos, quem aprontou mais, quem aprontou menos, quem tem mais culpa ou quem tem menos culpa, a questão não é quem fez mais ou quem fez menos. A questão é que todo mundo erra. A questão é que todo mundo pisa na bola. A questão é que todo mundo faz uma besteira, todo mundo faz as suas burradas. E como é humilde a gente reconhecer e falar: puxa, olha, de fato eu errei, eu pisei na bola, eu não deveria ter gritado, eu não deveria ter revidado, eu não deveria ter feito o que eu fiz. O ser humano é muito comum a gente ver pessoas que são tão vingativas, né? Não deixa passar nada, quer devolver na mesma moeda, ou às vezes até pior. Sabe, esse negócio, vingança é um prato que se come frio. Por que a gente alimenta tanto essas coisas? Eu acredito que tem muita questão de orgulho também. O orgulho de não reconhecer, o orgulho do não admitir, o orgulho de se sentir rebaixado. Se alguém encontra alguma falha, algum defeito, ou nem é falha, nem é defeito, apenas discorda. E a gente se sente ameaçado quando estou perdendo a razão. Tem alguém que está mais certo do que eu. E tem muita gente que se sente ameaçado. Todo mundo tem um pouco de orgulho, né? Todo mundo tem uma pitada maior ou menor, mas todo mundo tem, né? Eu tenho. Quem é que não tem um pouco de orgulho na vida? Tem gente que tem orgulho até demais. E a gente nem percebe que o maior prejudicado somos nós. O orgulho, o egoísmo, eu tô certo, eu tenho a razão, só eu posso, só eu consigo. Se não for eu, a coisa não anda. Se não sou eu, a coisa não acontece. Se eu não tivesse te ajudado, você não conseguiria. Se eu não tivesse feito isso, se eu, sabe, esse egoísmo que se mistura com orgulho, e a gente não percebe que a médio e longo prazo, o maior prejudicado somos nós. É tão interessante quando a gente olha para Jesus e vê a capacidade que ele tinha, né? De ser Deus, enquanto ele era Deus, ele sabia se comportar como uma pessoa assim, fora de sério, sem humilhar, sem pisar em ninguém. É um exemplo a ser seguido. Bom, gente, o nosso programa está chegando ao fim, mas eu quero te convidar para continuar com a gente, que essa semana vai ter reprise e na próxima semana nós vamos continuar esse assunto. E eu já quero aproveitar também e convidar, especialmente os homens, que nesta quarta-feira, dia 17 de outubro, eu vou estar abrindo a minha barbearia. A gente pode, enquanto estiver lá, cortando o cabelo e tal, a gente pode ir conversando, tratando de algum assunto que você assistiu aqui com a gente. É lá na rua Conselheiros Otes, 157, ali próximo à PAI, na mesma rua da PAI, onde tem o salão do Sebastião. Eu acredito que muita gente conhece, eu vou estar por ali. Você vai encontrar a barbearia do Luiz. Então, um abraço, gente. Até o próximo programa. Eu espero você lá.